Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Dando continuidade aos nossos encontros, nós vamos fazer os comentários a respeito do capítulo 1º dessa obra, O que é o Espiritismo, quando nós temos, sob o título Pequena Conferência Espírita, 3 diálogos. Nós estamos no 3º diálogo, que é o primeiro é do crítico, o segundo é do cético e o terceiro do religioso, que aqui é denominado como sendo o padre. E nesse terceiro que nós estamos tratando, a conversa, ou melhor, o diálogo se estende através das colocações da comparação sempre com a religião católica, no caso, certo? E com a argumentação e arguição sobre pontos sobre o enfoque do católico. Então, neste bate-bola, vamos chamar assim, são feitas algumas colocações. No último encontro, nós falamos a respeito da evocação, nós falamos a respeito da busca da indicação pela espiritualidade da religião que deveria ser adotada por alguém. E nós chegamos à conclusão que a religião adotada por alguém é aquela que atende aos seus anseios, que é aquela que traz as suas respostas. E hoje, dando continuidade, vamos a uma outra pergunta, uma outra indagação que é feita e que nos diz o seguinte: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Então aqui ele coloca em dúvida, certo, estas orientações que muitas vezes nos vêm da espiritualidade, esquecendo que, de um modo geral, essas orientações, quando são ou quando advêm de espíritos mais esclarecidos, espíritos superiores, espíritos mais evoluídos, elas se prendem a aspectos de evolução moral. E nós sabemos que a moral é única. Certo? Então vamos ver o que diz Kardec quando argumenta com relação a essa pergunta. Certamente que não, diz Kardec. Se ela os não desvia da prática do bem, se ela, antes de incitar a isso, ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará evidentemente, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar a caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, por que então não praticam segundo a lei de Deus, e Deus olha com mais pensamentos que os atos? Quem poderá sustentar ao contrário? Então, Kardec diz que essas comunicações que vêm de espíritos superiores e que, na realidade, contrariam, certo, princípios da Igreja Católica, certo? Se seriam prejudiciais à salvação daqueles que adotam essas orientações como artigo de fé e a praticam, se seria prejudicial a eles. E Kardec diz que não, porque normalmente que essas comunicações, elas orientam, no caso de não fazer o mal, de não faltar a caridade, de não os tornar duros e egoístas. Então isso só pode promover o bem, e que Deus olha mais os pensamentos que os atos.
Então, na realidade, são as nossas intenções. Isto é sempre o que prevalece. E continua Kardec: acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Então, aqui vem essa questão que deve ser muito bem entendida por todos nós. Não é porque nós nos colocamos como adeptos da religião A, B ou C, que seja, e que mesmo como adeptos destas religiões nós praticamos atos inumanos ou contrários à caridade, isto sim é que será a causa, vamos chamar assim, da perdição, né? Ou a causa do nosso sofrimento posterior. Então, na realidade, a religião que voltamos a falar, a religião que nos torna cada vez mais homens de bem, esta religião é a correta. E aí vem outra pergunta. Assim, o católico fervoroso que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Não, diz Kardec. Se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se for hipócrita, se só tiver piedade aparente. Então, aqui Kardec chama a atenção que, na realidade, quando nós adotamos uma religião de uma forma sincera, certo? Quando nós buscamos, através dos cumprimentos dos preceitos desta religião, nós buscamos realmente praticar o bem e sermos caridosos, não há nenhum espírito que possa vir a condenar esta prática. Os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declaram-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles, e quaisquer que sejam os indivíduos ou classes que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros há muitos que se desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Nós vemos isso, inclusive, hoje em dia ainda, nas várias religiões em que nós temos as atitudes do homem. Então não é a atitude do homem que vai tornar uma religião certa ou errada, mas sim o cumprimento dessas bases, desses ensinamentos, desta orientação que a religião nos traz. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Não. Não será apenas mostrar ainda as dificuldades do homem, será mostrar ainda as imperfeições de que nós somos ainda detentores e que irão provocar abusos e descaminhos para aqueles que cometem esses abusos. Então não é a religião em si, mas sim aqueles que não a cumprem, apesar de envergarem, certo, os uniformes de missionários ou do que quer que seja dentro daquela religião. Continua Kardec. A religião não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando-a
em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito de sua ambição. Isso nós vemos muito nos dias atuais, né? Nós vemos, vamos dizer, aqueles que orientam, sejam pastores, padres, etc., que orientam os religiosos, vamos dizer assim, de profissão, certo? Que orientam os seus fiéis de alguma maneira. Eles têm uma responsabilidade sobre aquilo que estão fazendo. E isto cairá sobre eles quando forem cobrados, quando forem dar conta da sua administração, conforme aprendemos pelos ensinamentos de Jesus. Continuando, vamos a mais uma colocação desse religioso. Dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas, e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra, antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Então aqui é usada essa argumentação falha, certo? Essa argumentação que não é verdadeira, mas aqui são colocados os dogmas da Igreja Católica. E ele mostra com isso que o Espiritismo combate, certo? Ou melhor, não aceita, certo? Esses pontos de vista, esses pontos dogmáticos que dão sustentação à Igreja Católica. Então, o mais importante deles todos aqui relacionados seria o processo da reencarnação, que hoje em dia ele é mais do que comprovado, porque inclusive dentro do Brasil, que é o maior país católico do mundo, certo? Hoje em dia, não na época de Kardec, mas hoje em dia, o maior país católico do mundo, nós temos 60% da população brasileira que aceita e adota a reencarnação como um processo de evolução do homem. Então nós vemos aqui, voltando ao que nós conversamos 2 programas atrás, ou a um programa atrás, nós lembramos aqui que 45% da população brasileira, o maior país católico do mundo, tem 2 religiões. Então, se tem 2 religiões, e se são religiões diferentes, elas têm pontos de conflito e de não aceitação de pontos umas das outras. Então, o Espiritismo entra nesse rol, certo? Mostrando pela comunicação dos espíritos que a reencarnação é um fato, porque esses espíritos que se comunicam são espíritos que aqui estiveram e que para aqui voltarão. Então esse é o processo da misericórdia e da justiça divina, certo? E com isso, essa reencarnação, nós terminamos dentro do Espiritismo pelo entendimento e a não aceitação da eternidade das penas, dos demônios, do purgatório. O purgatório até poderia ser como uma zona de, vamos dizer assim, liberação dessas energias ainda materiais que nós levamos lá. O fogo do inferno que queima sem consumir. E vamos por aí dentro disso tudo que foi colocado e adotado pelo homem. A aparição do homem na Terra, isso cientificamente já está provado, porque pelas tradições judaicas, Adão, Adam significa homem, né? Então que o homem apareceu na Terra muito antes do que os 6.000 anos, 6.000 e tantos anos que tem pelo livro A Gênese de Moisés, o surgimento do homem na Terra. Nós temos, até aqui no Brasil, né, no Piauí, nós temos um fóssil, certo, de uma mulher, Nancy, se eu não me engano, certo, que tem
10.000 anos. Então, se isto existia antes de Adão, a humanidade não tem a sua origem em Adão. Além do mais, existe uma série de outras conotações que a ciência hoje em dia determina e comprova que não é, ou não é dessa maneira, que são acessíveis por todos nós. Então essa questão toda hoje em dia, ela é desvendada pela própria ciência, mesmo a reencarnação, porque cientificamente nós já temos, através da psicologia, da parapsicologia, o estudo disso já demonstra esta realidade da reencarnação, além da justiça e da misericórdia divina presente nesse processo. Então, tudo isso não é aceito, vamos dizer assim, não é que não seja aceito, não é adotado pelo Espiritismo. O Espiritismo tem uma outra linha, que é a da evolução contínua, da não existência das penas eternas, e vamos por aí. Mas Kardec, em cima desta colocação, ele argumenta da seguinte forma: já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, a condição indispensável do nosso futuro, como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Então nós temos dentro desta situação, pelas comunicações dos espíritos, e nós temos na segunda parte do livro Céu e Inferno, que não existia ainda na época dessa publicação dessa obra que nós estamos aqui conversando, mas nós temos ali um resumo que foi organizado por Kardec e que nos mostra o estado dos espíritos no plano espiritual, fruto do que aqui fizeram, e a não existência dessas penas eternas e desse inferno, como é normalmente colocado e adotado. Enquanto a luz não se fez para vós sobre essas questões, crede, se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais. Se julgais que isso impede que pratiqueis o mal, essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Então aqui Kardec toca num ponto que é muito interessante. Não é a crença, se a crença em alguma coisa nos leva a praticar o bem ou a não praticar o mal, como início da prática do bem, isto não torna mais ou menos real essas crenças, apenas nos indicam caminhos e nós adotamos esses caminhos que nos levam a agir de forma melhor. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascerdes aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de não o quererdes. Credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, foi criado em 6 dias, e no 7º Deus descansou. Mas apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Isso aqui nos traz essa evidência, A ciência nos mostra que existem várias impossibilidades nesta sequência que nós encontramos no livro A Gênese de Moisés, quando é colocada ali a criação do mundo, certo? Então existem etapas ali que não poderiam ocorrer sem que tivesse outras antes acontecido. Então, se estás convencido de haver Josué feito parar o sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a terra que gire, dizeis que a data da vinda do homem à terra não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam.
E que direis se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras? Isto aqui foi colocado por Kardec em 1859, né? Então nós vemos que hoje em dia, com o progresso da ciência, nós já temos a determinação da idade das coisas através de um processo de carbono, certo? Em que nós identificamos com uma precisão muito grande, certo? A idade de determinadas matérias. E isto foi o que nós nos referimos quando dissemos que foi encontrado um fóssil no Piauí, certo? De um esqueleto de uma mulher, certo? Que data de mais de 9.000 anos. Então, isso aí, até no Brasil, nós contradizemos esta colocação que está na Gênesis de Moisés, quando diz que o homem surgiu na Terra 6.000 anos atrás, muito antes disso, muito antes. E cada vez mais nós vemos a anterioridade, certo, da presença do homem na Terra. Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. É a forma como cada um entende, é a resposta que cada um alcança, e que nós vemos e repetimos aqui, enfatizamos aqui, que o Espiritismo, o que ele prega para nós, o que ele nos ensina, o que os espíritos nos trazem, aqueles que já viveram aqui, que hoje em dia têm a visão daquilo que nós somos, pela visão do espírito, pela percepção do espírito, não mais envolvida com esses valores materiais que nós temos aqui no mundo. Então, o Espiritismo é uma doutrina moral. Existe uma definição do que seja, ou do que venha a ser o Espiritismo, que eu acho muito interessante, que diz que é um corpo de doutrina, porque é uma doutrina, é organizada, de alto teor filosófico, porque a filosofia é a ciência que nos busca a explicação das coisas, com amparo na ciência, porque tudo aquilo que a ciência nos mostra é algo que é comprovado. Então nós não podemos repelir os fatos. Então o Espiritismo ele se ampara, e ele é amparado também por essa determinação. Nós vemos que a doutrina dos Espíritos, apesar de ter mais de 160 anos, ela não tem os seus pontos capitais negados pela ciência. Pelo contrário, cada vez mais são comprovados. E aí vem o final desta colocação, desse entendimento do que vem a ser o Espiritismo, que diz que tudo isso tem uma grave repercussão moral. Então o Espiritismo ele busca, acima de tudo, a contribuição para a transformação do homem em homem de bem. Então, resumindo, o Espiritismo pode ser entendido como um corpo de doutrina de alto teor filosófico, amparado e dando amparo à ciência e com graves repercussões morais, porque esta é realmente a maior proposta que a doutrina dos Espíritos nos traz, a transformação do homem em homem de bem. E com isso, com esse entendimento, nós podemos entender que, novamente, aquilo que nós dissemos. Até hoje se discute se o Espiritismo é religião ou se é moral, né? Mas, se nós entendermos religião como um caminho para nos aproximarmos de Deus, podemos dizer que é uma religião.
E se nós entendermos o Espiritismo quando a sua proposta de transformação do homem em homem de bem, nós podemos entender que é um tratado moral. Então, meus amigos, com isso nós interrompemos aqui a nossa conversa, marcando já um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez e vamos continuar o nosso estudo conjunto pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós estudamos a matéria de título Aos Nossos Correspondentes, inserida por Kardec no exemplar de janeiro de 1867. Nele, Kardec fala sobre o fato de que no início do ano estavam sendo renovadas as assinaturas da revista e lembra que já se faziam 9 anos, que a primeira revista, o primeiro exemplar foi de janeiro de 1858, e ele agradece as demonstrações de simpatias, etc. E no final do segundo parágrafo, ele faz uma coisa interessante, ele responde, né, os votos de paz, de alegria e tal, dos correspondentes, e aproveita e envolve também nos seus sentimentos, como ele diz que ora por eles e tal, envolve também os encarnados. Depois ele fez uma alusão ao fato de que a doutrina estava crescendo muito, superando todos os obstáculos, enfim, e estava dando, ele agradece a Deus ter dado a ele a oportunidade de testemunhar os sucessos que a doutrina estava alcançando e entrever o futuro que ele já realizava, já via se realizando de maneira brilhante. Vamos ler o último parágrafo, ou melhor, o penúltimo parágrafo do texto anterior, porque ele é muito interessante. A todos os nossos irmãos em crença diremos: coragem e perseverança, porque se aproxima o momento das grandes provas. Fortalecei-vos nos princípios da doutrina e deles penetrai-vos cada vez mais. Alargai as vossas vistas, elevai-vos pelo pensamento acima do círculo limitado do presente, de maneira a abarcar o horizonte do infinito. Considerai o futuro, e então a vida presente, com seu cortejo de misérias e decepções, vos aparecerá como um ponto imperceptível, como um minuto doloroso que logo não deixará mais traços na lembrança. As preocupações materiais parecem mesquinhas e pueris ao lado dos esplendores da imensidade. Isto vale, evidentemente, para hoje também e valerá sempre. Essa dedicação ao estudo, essa certeza do futuro. E vamos acrescentar aqui não só aquilo que aprendemos, mas principalmente aquilo que exemplificamos.
No programa de hoje, nós vamos focar a matéria da sessão Necrológio, ainda no exemplar de janeiro de 1867, em que Kardec faz uma menção, dá um texto a respeito do senhor Leclerc, que havia desencarnado. Vamos ao texto. A Sociedade Espírita de Paris acaba de sofrer nova perda na pessoa do senhor Charles Julien Leclerc, antigo mecânico, de 57 anos, morto subitamente de um ataque de apoplexia fulminante em 2 de dezembro, no momento em que entrava na ópera. Tinha morado muito tempo no Brasil e foi ali que colheu as primeiras noções do espiritismo, para o que o havia preparado a doutrina de Fourier, da qual era zeloso partidário. Voltando à França depois de haver conquistado uma posição de independência por seu trabalho, devotou-se à causa do espiritismo, cujo elevado alcance humanitário e moralizador para a classe operária ele entrevira facilmente. Era um homem de bem, estimado e lamentado por todos que o conheceram, um espírita de coração, esforçando-se para pôr em prática, em benefício de seu avanço moral, os ensinamentos da doutrina. Um desses homens que honram a crença que professam. Então vamos assinalar, queridos irmãos, que o senhor Charles Julien Leclerc, ele era mecânico, então era um operário. E aos 57 anos, ao entrar em uma ópera, ele desencarna. Já é a primeira observação interessante, né? Um operário que vai à ópera, apesar de que se tratava da França. A França, naquela época, era chamada Cidade Luz, porque ali estavam concentradas inteligências brilhantes, né? O conhecimento científico, filosófico, literário, artístico, na França era intenso e realmente iluminava. Então esse mecânico, ele desencarnou quando entrava em um teatro para assistir uma ópera. Muito interessante isso. Interessantíssimo também no texto que acabamos de ler, é que ele havia morado muito tempo no Brasil, onde teve as primeiras noções de espiritismo. Então foi aqui no Brasil que ele havia se tornado espírita. E então, como diz o texto, havia conquistado uma posição de independência econômico-financeira, né? E aí devotou-se à causa do espiritismo lá na França. E, como estamos vendo, ele acabou se integrando lá na Sociedade Espírita de Paris, na equipe de Kardec, porque Kardec começa o texto dizendo: a Sociedade Espírita de Paris acaba de sofrer nova perda. Então, foi um operário, mecânico, saiu da França, veio ao Brasil, fez fortuna, ou se não fez fortuna, adquiriu uma boa condição econômico-financeira, voltou para a França, tendo se tornado espírita aqui no Brasil, e lá na França serviu com devotamento à doutrina e acabou indo trabalhar diretamente com Kardec na Sociedade Parisiense dos Espíritos. Talvez valha a pena, de vez em quando, lembrar desse nome, Charles Julien Leclerc, porque ele, tendo se tornado espírita aqui no Brasil, ele deve ter uma afeição bastante boa pelo nosso país. Então, de vez em quando, vale a pena nós nos lembrarmos dele, Charles Julien Leclerc. Continua Kardec na seção Necrológio da Revista Espírita de janeiro de 1867, o texto sobre o senhor Leclerc.
É Kardec falando. A pedido da família, fizemos junto ao túmulo a prece pelas almas que acabam de deixar a terra. E colocou entre parênteses o Evangelho segundo o Espiritismo, seguida das seguintes palavras. Caro Sr. Leclerc, sois um exemplo da incerteza da vida, pois na antevéspera de vossa morte estáveis entre nós sem que nada deixasse pressentir uma partida tão súbita. São advertências divinas para que estejamos sempre prontos a prestar contas do emprego que fizemos, do tempo que passamos na terra. Deus nos chama no momento em que menos esperamos. Que seu nome seja bendito por vos ter poupado as angústias e os sofrimentos que vos, por vezes, acompanham o trabalho da separação. Foste reunir-vos aos colegas que vos precederam e que, sem dúvida, vieram receber-vos no limiar da vossa vida, da nova vida, no limiar da nova vida. Mas essa vida com a qual estáveis identificado, em nada vos deve surpreender. Nela entraste como num país conhecido, e não duvidamos que aí gozeis da felicidade reservada aos homens de bem, aos que praticaram a lei do Senhor. Então, queridos irmãos, reparemos que realmente o senhor Charles Lilian Leclerc era da intimidade de Kardec, era uma pessoa de prestígio, de muito acatada, muito respeitada lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec, ele faz então, ele é a pedido da família, ele faz essa fala, né? Lá no túmulo, diante do túmulo, etc. E interessante que Kardec aproveita o necrológio do Sr. Leclerc para lembrar que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria dele, Kardec, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, que compõe a chamada codificação do Espiritismo, ele lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, existem preces que Kardec botou no livro, tirando de mensagens que recebia, como a gente sempre vai lembrar, Kardec trabalhou com mensagens que vinham de mais de 1000 lugares no mundo inteiro. Então, a título de exemplo, a título de sugestão, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta sugestões quanto a esse tipo de preces, prece para quem está enfermo, prece para quem recentemente desencarnou, foi esse caso, prece para os médiuns, enfim, uma série de preces que Kardec, para fins meramente didáticos, para fins de demonstrar a maneira mais efetiva de se fazer uma prece, ele apresentou umas lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo como sugestão. E à beira do túmulo do Sr. Leclerc, ele justamente fez a prece, como ele menciona no artigo, aquela prece que existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os espíritos, ou para os espíritos recentemente desencarnados. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. E continua Kardec, pela Revista Espírita de janeiro de 1867, com o necrológio do senhor Leclerc. Foi o que ele falou a pedido da família, lá diante do túmulo, no instante do enterramento do corpo. Vossos colegas da Sociedade Espírita de Paris se honram de vos ter contado em suas fileiras, e vossa memória lhes será sempre cara. Por minha voz, eles vos oferecem a expressão de seus sentimentos, muito sinceros, da simpatia que soubesses grajear.
Se alguma coisa suaviza nosso pesar por esta separação, é o pensamento de que sois feliz como mereceis, e a esperança de que não deixareis de vir participar dos nossos trabalhos. Que o Senhor, caro irmão, derrame sobre vós os tesouros de sua infinita bondade. Nós lhe pedimos que vos conceda a graça de velar por vossos filhos e de os dirigir no caminho do bem que havíeis seguido. A fala de Kardec continua ressaltando que aquele mecânico, operário, que saiu da França para, como se dizia à época, tentar a sorte no Brasil e que conseguiu alcançar uma situação econômico-financeira segura, voltou para a França, tornou-se espírita aqui no Brasil e lá foi então um dos colaboradores de Kardec. E nós estamos vendo por aqui, queridos irmãos, que Kardec está até solicitando a ele, olha o respeito que Kardec tem por esse espírito que acabara de desencarnar. Ele solicita ao irmão desencarnado, lá companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que não só continue lá nos trabalhos da instituição, agora na qualidade de desencarnado, como também Kardec pede a Deus que ele, o Leclerc, o espírito desencarnado, tenha oportunidade e receba de Deus a autorização, a permissão, para ficar ajudando, orientando, enfim, intuindo os filhos no caminho do bem que ele, Leclerc, havia seguido. Então, é um espírito que realmente gozava de tanto respeito de Kardec, que Kardec considerou que ele não só estaria em condições de continuar no trabalho lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como poderia ajudar o guia espiritual dos seus filhos na vida, na jornada, enfim. Desencarnou, mas Kardec pediu a Deus, sugeriu ao Espírito que ele estivesse atento para ajudar os filhos que ficaram na Terra. Vamos ver como Kardec encerra a matéria Sr. Leclerc, inserida na seção Necrológio da Revista Espírita de janeiro de 1867. Agora já não é o que ele falou lá no túmulo, agora é o que ele fala para fechar a matéria na revista. Prontamente desprendido, como supunhamos, o Sr. Leclerc pôde manifestar-se na sociedade na sessão que se seguiu ao seu enterro. Por conseguinte, não houve nenhuma interrupção em sua presença, já que ele tinha assistido à sessão precedente. Além do sentimento de afeição que nos ligava a ele, esta comunicação devia ter o seu lado instrutivo. Seria interessante conhecer as sensações que acompanham esse gênero de morte. Nada do que possa esclarecer sobre as diversas fases dessa passagem que todo mundo deve transpor poderia ser indiferente. Então, queridos irmãos, agora Kardec trata o espírito desencarnado até de uma maneira muito assim íntima, né? Se refere a ele dizendo que um sentimento de afeição o ligava, ele, Kardec, ao Sr. Leclerc. E interessante
é que Kardec fala que o espírito, na véspera, né, antes de desencarnar subitamente lá na Ópera de Paris, ele havia participado das sessões lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, além disso, Kardec está dizendo, no final deste trecho que acabamos de ler, que no dia seguinte, ou melhor, na sessão que se seguiu, não necessariamente no dia seguinte, o senhor Leclerc, desencarnado, então deu uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós vamos comentar que isso realmente não é comum, o espírito desencarnar e logo dar uma mensagem e poder estar assim numa situação de tanto equilíbrio, tanta serenidade, tanta paz interior na pátria espiritual, que seja capaz de logo desencarnou, ainda mais de uma maneira assim violenta, e logo ir lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para dar uma mensagem. E isso não é comum, realmente não é comum. Por quê? Porque nós temos aquele período de perturbação que sucede o instante da desencarnação. Ao sairmos do corpo pela chamada morte, que na realidade não é uma morte, o que morre é o corpo, não é o espírito. De uma maneira geral, nós espíritos, melhor dizendo, reencarnados aqui na Terra, enfrentamos momentos de perturbação, momentos em que ficamos meio aturdidos. Inclusive, na prática de reuniões mediúnicas nos centros espíritas, é muito comum, bastante comum, que se manifestem espíritos que ainda estão num estado de perturbação tal que eles nem se deram conta de que já estão desencarnados. Eles continuam pensando que estão vivos no sentido de estarem aqui conosco na Terra, se utilizando de um corpo de carne. Então, um trabalho que é feito pelo dirigente da reunião, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, é justamente conversar com o espírito para que ele, à medida que a conversa vá se desenvolvendo, ele vá descobrindo, ele vá entendendo, ele vá percebendo que desencarnou, que não está mais aqui entre nós, ele está agora na pátria espiritual. Porque é uma falta de caridade, o espírito se manifesta, dá a entender de maneira clara que já desencarnou, mas que ainda está muito preso à matéria, a tal ponto que não sabe nem que desencarnou, pensa que ainda está lá no hospital, chama a enfermeira, às vezes fazem isso. É uma falta de caridade. O dirigente da reunião, meu amigo, eu não posso chamar a enfermeira não, porque você já desencarnou, você já morreu, o seu corpo já está lá na sepultura, agora a situação é outra, você está na pátria espiritual. Não é assim que se faz, isso é uma violência com o espírito que está ali pensando que ainda está encarnado. Então tem que ser um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, com muita serenidade, sem afobação, sem pressa nenhuma. Aquele espírito tem que ser envolvido pelas melhores vibrações do dirigente da reunião e dos médiuns que ali estão dela participando. A propósito desse tipo de situação, nós vamos sugerir aos nossos queridos ouvintes que leiam o livro Irmão Jacó, publicação da Federação Espírita Brasileira, que justamente narra em detalhes o fato ocorrido com Frederico Figner, que desencarnou e foi então levado pelos instrutores espirituais a participar justamente do enterramento do corpo, né, lá das exéquias. Então é muito interessante, inclusive a linguagem do livro
é uma linguagem assim muito fluente, uma linguagem assim, bem tranquila, e é muito interessante, porque além de conter muitos ensinamentos doutrinários, o livro ele mexe com a sensibilidade justamente pela consciência que dá do que ocorre depois da desencarnação com uma pessoa que durante a sua estada aqui deu mostras de que realmente estava segura e estava procurando amar e servir. Como lemos há pouco, Kardec fala que na sessão seguinte lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, ele se apresentou e deu uma comunicação. Mas o tempo está terminado, então, em razão disso, a leitura da comunicação e os comentários, etc., serão objeto do próximo programa. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.